Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai tecer algumas considerações acerca do capítulo 2, né, do livro 2 de vocês, intitulado Riqueza e Pobreza das Nações. Né? Logo no início, gente, nós vamos fazer a análise de quatro imagens bastante representativas acerca dessa temática. Repare, a primeira imagem é de uma favela no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Um tipo de adensamento urbano muito comum em áreas onde a especulação dos terrenos, onde o preço dos terrenos é muito caro, né? Isso faz com que a população de menor poder aquisitivo, de menor renda, né, de menos acesso ao capital, ela seja segregada nesses bairros desordenados do ponto de vista do zoneamento urbano, né? Você vê que aí são bairros onde as construções estão muito próximas, não respeitam os limites. Repare também aí o traçado das ruas, não são ruas, são becos, vielas, né? Inclusive a trafegabilidade, o trânsito de veículos aí é um tanto complicado, o acesso a serviços públicos, né? Problemas relacionados com a segurança pública, violência urbana, uma série de problemas relacionados também à ordem social, né? A gente vai ver aí muitas desses tipos de favela constituindo focos de conflitos domésticos, de conflitos de violência relacionada ao tráfico de drogas, né? A gente vai ver a atuação, por exemplo, de grupos milicianos paramilitares. Então a gente vai encontrar aí uma série de problemas que vão caracterizar esses espaços. É bem evidente essa imagem, é bem comum a gente encontrar favelas desse tipo no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, em Belo Horizonte. Só que nós também vamos perceber que a construção desse termo favela, e a gente não vai ter tempo para discutir sobre isso, está relacionado exatamente a estas áreas aí, as áreas favelizadas, né? Porque se você observar a forma como essas favelas se organizam, elas diferem de região para região. Vou encontrar, por exemplo, em áreas de menor valorização dos terrenos, vamos dizer assim, favelas com outra organização espacial, ou seja, vou encontrar favelas horizontais, o que não é o caso dessa daí, né, da favela da Rocinha. Bom, gente, aqui na segunda imagem, eu vou encontrar um condomínio de alto padrão, né, um condomínio residencial localizado no Reino Unido, né, um país rico da União Europeia, agora não pertence mais, né, mas até bem pouco tempo pertencia. E aí você vai notar que entre a imagem da favela e a imagem do condomínio existe um abismo muito grande, né, entre os grupos que estão residindo nessas habitações, né, o padrão de consumo dessas pessoas, né, o acesso aos serviços que essas pessoas têm no condomínio residencial, né. Repare que o condomínio ele é uma espécie de enclave fortificado. Hoje, muitas pessoas estão procurando morar em áreas de condomínio, e principalmente em função da segurança, da comodidade, né? Você vai verificar que geralmente esse tipo de prédio é construído em áreas mais nobres das cidades, áreas mais elitizadas de bairro, em bairros onde o acesso a diferentes tipos de serviço é bem maior, mas o que demanda também o acesso à renda, o acesso ao capital.
Então a gente vai perceber que na realidade isso aqui é tudo que quem mora aqui pode comprar. Posso comprar um bom lugar para residir, um lugar confortável, arejado, amplo, moderno, seguro, né? Com diversos tipos de serviço. Aqui você deve imaginar que existam playgrounds, academias, pista de Cooper, salão de festas, salão de jogos, piscina, churrasqueira, guarita eletrônica, porteiro, câmeras de segurança, sistema de monitoramento. Então, aqui na realidade mostra o quão é diferente essas duas fotografias. Que abismo social é esse? Será que esse abismo social também é resultado de uma diferença de renda muito grande entre as pessoas? Será que esses concentram mais renda do que esses e, portanto, moram aqui? E a gente precisa discutir também, gente, que fatores levam a essa situação no mundo inteiro. A gente vai perceber que há lugares onde a concentração da renda é maior, há lugares onde a concentração de renda é menor, onde a diferença entre os pobres e ricos, ela acontece de forma em escalas diferentes, em escalas diferenciadas. Isso é resultado, por exemplo, do acesso à educação. Isso é resultado, por exemplo, do serviço público eficiente. Isso é resultado do investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa. Isso também tem relação direta com o passado que essas nações tiveram. Essas nações, ora, elas foram nações, foram colônias de povoamento, elas foram colônias de exploração. De que modo o Estado atua para tentar reduzir a diferença entre pobres e ricos, né? Existem programas de redistribuição de renda, essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, estão se qualificando. Quer dizer, se nós fôssemos elencar aqui, nós passaríamos a tarde inteira falando de inúmeras razões que são causadoras desse tipo de diferença social, diferença socioeconômica. Entretanto, gente, não é o objeto aqui, né? Bom, a análise das outras duas imagens, gente, se faz praticamente seguindo os mesmos critérios, né? Você vai verificar que eu tenho um iate em frente a um condomínio de luxo em Toronto, no Canadá. Será que todo mundo pode andar em um iate ou ter um iate aí em frente ao seu condomínio, né? Será que nós todos podemos? Será que todos temos acesso a esses serviços? Ou será que esses bens, será que esses serviços, será que essas regalias, elas estão de certa forma segregadas a um determinado grupo? Elas estão disponíveis para um determinado grupo, aquele grupo que dispõe de capital, né? Então, é uma questão que a gente pode considerar. E teve na história recente quem criticasse estes e mais outros problemas do capitalismo. A concentração de renda é um problema. É um problema, além de histórico, é um problema também, como eu disse para vocês, de natureza endêmica. Essa concentração de renda, ela é diferencial entre os países, né? E o Brasil é um dos países que mais concentra renda. A gente vai ver que o abismo entre a camada mais pobre e a camada mais rica é muito grande. Repare aqui na imagem, nessa imagem aqui, na imagem 3, uma região em Joanesburgo, gente, na África do Sul. E olha que a África do Sul é um dos países mais ricos do continente africano. Joanesburgo, sua capital. Mas repare que ainda assim a gente encontra bolsões de pobreza nesse espaço. Como eu disse para vocês, os espaços, eles têm essa tendência de valorização à medida que oferecem serviços, à medida que oferecem conforto, à medida que oferecem qualidade de vida. Esses espaços vão se tornando mais caros.
mais caros. Por isso que o preço do metro quadrado aqui nesse condomínio de luxo é exorbitantemente maior do que o preço de um terreno, de um lote, de uma área aqui nesta região de Joanesburgo, né? Reparem, casebres aqui mal construídos, né? Feitos de madeira, de restos de construção, em meio a uma área sem pavimentação, sem iluminação, provavelmente também sem serviço de saneamento, insegura. Quer dizer, o terreno aqui é altamente desvalorizado. Por que será que essa população escolheu morar aqui? Será que eles escolheram realmente morar aqui, nesta região, sem todos esses serviços, sem acesso a essas condições mínimas para a manutenção da sua sobrevivência? Então, a gente precisa fazer essa análise. E aí, gente, exatamente é o que é trazido aqui na página 19, né, para que nós façamos uma análise acerca dessas desigualdades. Essas 4 imagens, como eu disse para vocês, elas são bastante representativas do ponto de vista da desigualdade social e econômica que elas representam. Claro que eu vou encontrar aí diferenças gritantes. Em geral, essas desigualdades, gente, elas se materializam no espaço, o espaço geográfico. Então, notoriamente, eu consigo observar que onde moram os pobres e onde moram os ricos. Eu consigo ver nas imagens onde estão os serviços de qualidade e onde está a falta de acesso a esses serviços, onde a população vive com mais qualidade e onde a população vive com menos qualidade. Aí a gente precisa levantar de novo aquelas questões que nós já falamos. Nós temos um pequeno grupo controlando a riqueza dos países. Isso é notório, isso é evidente. Claro, como eu disse, há que se considerar que estas diferenças elas são particulares, porque elas representam condições endêmicas do ponto de vista histórico, principalmente, né? A gente vai verificar que essas desigualdades não são de hoje, não são de agora, são de bastante tempo. Elas só estão se reproduzindo em alguns lugares mais intensamente, em outros lugares menos intensamente, né? Há que se falar também em regressão dessa situação. Bom, a questão de número 2, gente, ela pergunta o seguinte: a pobreza retratada nas imagens do Brasil e da África do Sul é também encontrada nas mesmas proporções em países como o Canadá e o Reino Unido? Por quê? Gente, pobreza tem em todo lugar. Em todo lugar nós vamos encontrar miseráveis, nós vamos encontrar pobres, nós vamos encontrar pessoas em classe média, em classe baixa, em classe alta. Em todos os lugares do mundo a gente vai conseguir encontrar. Evidentemente que nas mesmas proporções, eu acabei de falar para vocês que não, apesar de países considerados ricos possuírem populações menos favorecidas do ponto de vista econômico, quadros semelhantes como os apresentados aí na imagem do Brasil e da África do Sul são registrados bem mais raramente, né? Isso acontece exatamente por conta da distribuição de renda na mão destas pessoas, destes grupos. Terceira pergunta diz assim: condomínios de luxo, né? Nós temos vários aqui próximos a nós, né? A gente costuma chamar isso de enclave fortificado. Quem é rico não quer estar morando próximo aos congestionamentos, à violência urbana, ao adensamento dos bairros populares. Vão se segregar em condomínios de casas, condomínios de apartamentos, geralmente nas saídas das metrópoles, né? Exatamente porque eles querem se autossegregarem, querem se separar dessa parte mais pobre da cidade. Podem ser encontrados no Brasil e na África do Sul? Sim, nós podemos encontrar condomínios como esse. Do mesmo jeito que os pobres existem, os ricos também existem
em todos os lugares. A gente vai encontrar pessoas mais ricas e mais pobres. No Brasil e na África não é diferente. Apesar de apresentarem grandes contingentes de população de baixa renda, né, uma parcela pequena da população apresenta grande riqueza material. É só você fazer uma rápida pesquisa no Google e você vai ver as 10 famílias mais ricas do país concentrando quase a metade do PIB, ou seja, quase a metade da economia produzida pelo nosso país. Isto é ou não é uma representação de concentração de renda na mão de poucos, né? Enquanto muitos, a maior parte da população, vive com rendimentos considerados insuficientes segundo o DIEESE. Ou seja, o salário mínimo atual em vigor no país, ele não é suficiente para suprir a demanda de uma pessoa, que dirá de uma família, né? Aí você tem que considerar a desvalorização da nossa moeda, a inflação corrente e uma série de outros fatores. Mas recompor o poder de compra da população é uma coisa fundamental, né? Exatamente por quê? Porque esse salário, o nosso salário mínimo, ele é, segundo o próprio departamento do governo, insuficiente para a mantença das famílias, né? De um grupo familiar. Bom, gente, eu acho que a discussão aqui foi muito proveitosa e a gente vai falar sobre, vamos entender um pouco sobre a origem dessas desigualdades, vamos falar também de sistema capitalista. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema político, econômico, social, cultural, no qual nós estamos inseridos. O mundo é capitalista, né? O sistema ele teve seu apogeu, vamos dizer assim, no século XX aí. Acho que vocês ouviram falar daquela dicotomia, de capitalismo, socialismo, né? O capitalismo ele não é recente, não é de agora, deste século, do século passado, né? Se a gente for tentar entender as raízes do pré-capitalismo, a gente vai lá para o século XI, a gente vai mais ou menos depois, um pouco depois da queda do sistema feudal, né? Então, o sistema feudal seria o que a gente pode chamar de pré-capitalismo. Mas aí você repare que esse capitalismo ele vai no decorrer da história, ele vai se aperfeiçoando, ele vai adquirindo características da fase em que ele está, né? E se a gente for analisar a própria palavra capitalismo, nós vamos entender que o radical dessa palavra está assentado em capital, dinheiro. Então, o sistema capitalista é um sistema de compra e venda. Veja a definição que o livro traz. Esse é o sistema econômico predominante no mundo. Predominante no mundo porque a gente ainda tem algumas economias pelo mundo que se auto-intitulam socialistas, ou socialismo misto, ou não capitalistas. E é possível percebê-lo em situações corriqueiras, como no processo de compra e venda de mercadorias, ou no trabalho assalariado, gente. Vamos pensar quem está trabalhando. Quem está trabalhando, trabalha porque precisa de um salário. O patrão que paga o salário não precisa do salário, mas precisa da força de trabalho do salário, do assalariado. Então, repare que há uma troca, né? Não foi uma compra ou venda, mas foi uma troca. O trabalhador vendeu, trocou sua força de trabalho com o seu empregador em troca de um salário. Com aquele salário, o trabalhador consegue comprar bens, utensílios, acessar serviços dentro da economia capitalista. Por quê? Porque no capitalismo, gente, tudo é comprado ou é vendido. Se você está precisando nesse momento de um sapato, a primeira coisa que vem à sua cabeça é ir a uma loja de sapatos com dinheiro ou com algo que permita fazer a transação financeira, pode ser um cartão de crédito, e você vai comprar o seu sapato, você vai trocar o sapato pelo dinheiro, né? Aquele sapato ele tem um valor
comercial, valor de mercado, né? E ali naquele valor de mercado, pode acreditar que estão incluídos muitas coisas que nem passam pela nossa cabeça. Às vezes a gente vai comprar um sapato e a gente compra um sapato por R$ 50. Vou dar um exemplo hipotético, fictício, R$ 50. Nestes R$ 50 sai o salário do trabalhador ou de um dos trabalhadores que participaram do processo de fabricação, sai o lucro do empresário, sai o lucro do revendedor, sai a compra da matéria-prima, o custo com a matéria-prima, custo logístico com circulação, distribuição, sai a propaganda, o marketing, sai os impostos que a gente paga ao governo, que são recolhidos na compra dessa mercadoria. Então, assim, há uma verdadeira cadeia por trás do preço final daquele produto, né? Depender também das matérias-primas, né? A depender, por exemplo, da situação econômica do país, a gente vai verificar que as oscilações, a depender também da integração econômica do país com outros mercados, a gente vai ver que as oscilações internacionais também refletem no preço dos produtos aqui dentro. Então, assim, o capitalismo é um sistema muito complexo, né? E a gente precisa entender que ele não perpassa somente pelo viés econômico. A gente vai ver que esse viés, apesar de ser o principal, ele criou classes de pessoas, ele criou o trabalhador, ele criou o proletariado e criou o patrão, o dono dos meios de produção, né? Quem não tem meios de produção vende força de trabalho, e quem tem meios de produção compra a força de trabalho e detém os insumos para produzir e comercializar alguma coisa. Bom, nas sociedades em que vivemos, adquire-se uma infinidade de produtos mediante a compra, o que é possível porque há quem vende e quem o produza. Para isso acontecer, alguém investiu em meios de produção. Gente, essa palavra está em destaque porque meios de produção é exatamente isso mesmo. É qualquer meio, um conjunto de meios ou meios combinados utilizados para produzir um determinado bem. Então você tem que pensar no maquinário, tem que pensar, por exemplo, nos galpões, na energia elétrica, na água, na internet, tudo o que é necessário para produzir algum bem a gente chama de meios de produção. Bom, gente, também fazem parte desse cenário pessoas que, não podendo ter o próprio negócio, trabalham para os proprietários dos estabelecimentos em troca de seus salários. Essa parte a gente já comentou. E esse dinheiro é utilizado para essas pessoas adquirirem os bens dos quais elas precisam para a sua vida, né, para viver. Essas relações a priori não são tão simples, exemplificam alguns elementos constitutivos do sistema capitalista. Gente, aí tem um mapa do mapa do mundo, mapa mundi, né, com os países e suas moedas, né, as moedas que eles utilizam. Então aí tem pedaços de dólar, pedaços de euro, pedaços de real, de libra esterlina, iene, né? Então aí tem de euro, diversas moedas utilizadas pelo mundo. A moeda em si, ela representa a mesma coisa, um valor de troca. Então se estabelece um preço de um determinado bem ou produto, e a esse papel cédula é atribuído um valor, né? Ou seja, em si a moeda ela é simbólica, ela tem valor comercial nesse processo de troca de mercadorias. Vamos aqui mais adiante. O capitalismo é um sistema econômico surgido no Ocidente a partir do século XVI. Né? Aqui ele fala de século XVI, gente, mas é um momento em que este sistema começa a se alastrar pelo mundo, né? Exatamente em função
das grandes navegações, né? A gente já estudou isso, e aquelas navegações, a expansão marítimo-comercial gestada no século XV, XVI, ela foi um fator fundamental para a expansão do sistema capitalista, a expansão econômica. Você vai ver que essa fase comercial ela foi marcada por muitos deslocamentos, muitas viagens, né? Viagens essas que permitiram a conquista de novos mercados, consumidores, novas matérias-primas, e tudo isso permitiu, de certa forma, com o aprimoramento do sistema capitalista em escala mundial, certo? Ao estudarmos esse sistema, estamos tentando compreender como as relações sociais, econômicas, políticas e culturais de nosso tempo se estabeleceram tendo em vista a predominância do capitalismo no mundo de hoje. É inegável a gente não reconhecer a importância, né, a predominância, a presença desse sistema em todos os campos de nossa vida. Bom, gente, como eu falei para vocês, o capitalismo ele não surgiu do nada, né? A gente entender esse surgimento do capitalismo, a gente tem que voltar e entender, por exemplo, o feudalismo. A gente tem que entender a crise que o feudalismo passou, né? A gente tem que entender as trocas, a gente precisa entender também a questão do poder, né? Verifique que no feudalismo a gente tinha uma economia prioritariamente agrária, sem moeda para fazer troca. Era uma economia restrita, né? A gente vai perceber também que tradicionalmente o sistema feudal ele foi marcado por uma descentralização, né? E esse sistema ele começa a ruir exatamente porque ele passa não mais a dar conta das novas demandas da sociedade, das novas demandas da economia, o que faz com que abra-se precedente para o surgimento de um novo sistema, o capitalismo, né? Eu acho que vocês se recordam muito bem a história, a questão do feudalismo, o senhor feudal, o manso, o senhorial, né, o proprietário de terras, tinha aquela relação de servidão dos camponeses, trocavam, que tinham autorização para trabalhar nas terras, em troca disso eles recebiam ou uma parte da produção, né, um sistema de arrendamento, vamos dizer assim, né, basicamente fazia isso para sobreviver. O senhor feudal morava em uma área fortificada, ele disponibilizava os moinhos, né, os instrumentos de trabalho, então ele ganhava uma parte disso, as terras eram dele. Ou seja, era uma economia bem simples, né? Mas também complexa, quando a gente considera que as relações que se estabeleciam entre esses membros aqui da economia feudal. Bom, avançando um pouco mais, a gente vai destacar alguns fatores que foram cruciais, gente, para a crise do feudalismo, né? Para passar do feudalismo para o capitalismo. Primeiro, nós vamos ter melhoria de condições sanitárias, né? Acesso à água tratada, esgoto, etc. Moradias menos insalubres, né? Recuo de pestes, epidemias. E isso foi fazendo o contingente populacional crescer, se multiplicar. Aumento de técnicas agrícolas, se desenvolveram novas técnicas de cultivo. Essas técnicas de cultivo, obviamente, permitiram com que houvesse ampliação de áreas para plantio, para plantar, né, áreas férteis, e também aumentaram as colheitas. As colheitas se tornaram mais abundantes, aumento de demanda por alimentos. Se nós tivermos aumento de população, obviamente, nós também teremos um aumento pela demanda alimentar, pela demanda de moradias, pela demanda de trabalho. Ou seja, a demanda cresce em todos os sentidos. E com isso também crescem os problemas. O êxodo rural, vocês já sabem que o êxodo rural é aquilo que a gente chama de migração rural urbana. Essas pessoas precisando de trabalho, precisando de novas perspectivas de vida, foram em direção às áreas que apresentavam trabalho, apresentavam melhores condições para a sobrevivência. Daí criando as primeiras vilas, né, os primeiros burgos, as primeiras
cidades, as vilas, os vilarejos. Aí nós vamos ter a formação de uma nova classe social, a burguesia, o desenvolvimento das cidades e do comércio, exatamente em função do aumento de demanda por produtos, o início do uso da moeda nas intermediações comerciais já marca o fim do sistema. Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Pode-se dizer que as transformações ocorridas na Idade Média, desenvolvimento comercial, crescimento das cidades, uso de moeda, condenaram a dissolução do feudalismo. Mas o grande marco foi o mercantilismo. Foi quando, no século XV, os países, as potências, notadamente as ibéricas, mas as potências europeias, se lançaram ao mar na fase comercial, no mercantilismo, acumular riqueza, metais, ouro, pedras preciosas, matérias-primas, né? E foram em direção à criação de rotas comerciais, feiras, e aí por aí vai. Bom, aqui, gente, nós vamos falar sobre a primeira fase do capitalismo. Primeira fase do capitalismo, também chamada de fase comercial ou fase mercantilista. Exatamente porque nesse período a gente vai perceber a consolidação muito grande das rotas de comércio, a expansão comercial pelo mundo, as trocas, as transações entre os países, entre diferentes países, né? A gente vai ver também interesses em alianças, levou muitos desses países a financiar diversas expedições de exploração pelo além-mar, pelos territórios desconhecidos ou até conhecidos mesmos. E aí, como eu disse para vocês, houve grande notoriedade de Portugal e Espanha, os países ibéricos, como por exemplo a viagem que nos descobriu, né? Como eles querem que nós acreditemos. E a gente vai ter, por exemplo, a viagem de Cabral em 1500, Vasco da Gama em 1497, Bartolomeu Dias. Por isso que eu disse, gente, essa parte amarela seriam as terras conhecidas durante a era medieval, né? E olhe como se expandiram, né? Repare que a Espanha e Portugal aí foram pioneiros, né, nesse processo de expansão e conquista do século XV e XVI. Bom, com as grandes navegações dos continentes americanos foram incorporados aos domínios das metrópoles europeias e a produção, que até esse momento se restringia ao mercado conhecido e limitado, teve uma expansão assustadora. Gente, o aumento pela demanda comercial de produtos nos diversos lugares aumentou muito, né? E aí, antes artesanal, né, com todo esse processo produtivo centrado em uma única pessoa, passou a ser manufatureira, principalmente com o objetivo de aumentar a produção de mercadorias, né, e atender a demanda crescente desses novos lugares. As mudanças ocorridas nos modos de produção alteraram também as relações sociais e econômicas. Com a manufatura, aí tem relação direta mesmo com a mão, trabalho manual, só que agora aí nós temos instrumentos, ferramentas que facilitam esse trabalho e uma certa divisão do trabalho. Surge a distinção entre duas classes sociais. Os donos dos meios de produção, e aí vocês já sabem o que é meio de produção, e o outro, aqueles que não tendo condição de ter o próprio negócio, vendem a força de trabalho, os proletários, né? E aí, como eu disse para vocês, repara aqui que a gente já tem uma relativa divisão de tarefas durante a produção das mercadorias. Então, nós não temos mais só uma pessoa, como era o modo de produção artesanal, realizando a produção em todas as etapas do produto, desde a concepção até a embalagem, mas sim, nós temos agora uma divisão que era para permitir o aumento da produtividade, atender mais pessoas, reduzir o tempo de produção desses produtos, né? E aí a gente já tem uma certa especialização, aquelas pessoas que operam TA, aquelas pessoas que operam determinado instrumento, aquelas que embalam, aquelas que conferem, aquelas lá em cima que provavelmente dão ordens para os que estão aqui embaixo. Então, aqui a gente tem um quadro do Diego Velázquez, né? Um quadro de 1657, As Fiandeiras, né? Por isso que temos um TA aí, esses fios aqui
produção têxtil, né? Bom, gente, e aí como eu disse para vocês, lá no início do nossa aula, né, hoje são 23 de junho, né, a gente precisa entender um pouco sobre os aspectos históricos relacionados a esses países. Quem protagonizou as expedições europeias, quem protagonizou a expansão marítimo-comercial, provavelmente saiu na frente, acumulou dinheiro, acumulou capital, ganhou horizontes, ganhou mercados consumidores, incrementou a sua atividade industrial, coisa que não aconteceu com os países explorados, os compradores, né, os fornecedores de matérias-primas, ou as colônias de exploração. Os países europeus desenvolveram sistemas de colonização diferenciados no continente americano. Em algumas regiões, gente, processou-se a colônia de povoamento, diferente da colônia de exploração. Aí a gente pode citar, por exemplo, o exemplo emblemático dos Estados Unidos como colônia de povoamento britânica, e o Canadá também, e como um exemplo categórico de uma colônia de exploração, nós podemos citar Brasil, o que o Portugal desenvolveu no Brasil, e a Espanha também em algumas áreas da América do Sul, né? A gente vai ver que nas colônias de povoamento a gente tinha uma estrutura produtiva autônoma, independente, cujo objetivo era suprir as necessidades básicas dos colonos ali fixados. E aí isso cria uma estrutura produtiva local, que vai contribuir para o desenvolvimento, geração de emprego, trabalho, renda e tudo mais. Então não era um sistema de tira daqui e leva para lá, como se processou aqui no Brasil, onde se desenvolveu uma estrutura voltada para produzir, mas extraindo recursos daqui e levando para outro lugar. Extrair aquilo que era fundamental, aquilo que era solicitado, aquilo que era demandado, né, para outros países. Então nós éramos meros fornecedores de matéria-prima, ou quiçá alguns produtos manufaturados. Se estabelecendo dessa forma um pacto colonial entre Portugal e Brasil, né? Vocês já devem ter ouvido falar também. E repare bem, gente, que a forma de trabalho era diferente. Lá na colônia de povoamento, Estados Unidos, Canadá, a colônia de povoamento, ela imprimiu formas de trabalho livres, autônomas, independentes. Aqui não. Aqui se utilizou das diversas formas de exploração do trabalho humano. O trabalho escravo, o trabalho dos índios, né? Depois os africanos que foram escravizados, enfim, uma série de relações danosas para o nosso país, certo? Aqui, gente, a gente tem a formação da DIT. Repare que essa DIT, né, essa Divisão Internacional do Trabalho, ela mostra como se relacionava a colônia de exploração e a metrópole. Quem era a metrópole? A metrópole era Portugal, era a Espanha, era o Reino Unido, era a França. Quem era a colônia de exploração? Era o país que foi descoberto, era o país que estava sendo explorado, ou estava sendo povoado. No caso, o nosso estava sendo explorado. E aqui tinha um ciclo vicioso entre elas. Sai daqui da colônia metal para enriquecer os cofres dos bancos europeus. Saem especiarias, temperos altamente valorizados na Europa no século XVI. E saem daqui também escravos para trabalharem em outras colônias ou quiçá também nestes países. E voltam produtos já trabalhados, já manufaturados para serem comercializados, vendidos aqui a preços altíssimos. Ou seja, só esse ganha, só esse perde. Bom, aí, gente, nós vamos falar de uma outra fase, que é o capitalismo industrial, né? Essa fase industrial do capitalismo, ela já se desenvolve como a segunda fase do sistema capitalista, né? Uma fase mais moderna, voltada para a produção em escala avançada, escala grande, né? No século XVIII,
um novo ciclo de prosperidade surgiu na Europa e nele a manufatura foi gradativamente sendo substituída pela maquinofatura, gente. Manufatura é o estágio posterior ao artesanato, né? O estágio em que já havia alguma divisão do trabalho, em que já havia nesse momento também o aumento da produção, mas agora nós precisávamos de mais. E aí surge a maquinofatura, né, em que a divisão do trabalho já está bem avançada, a produção em sério, que der o uso de máquina, aí já não é mais mão, é máquina, né, e uma grande concentração de capital originada da economia mercantil, aquelas pessoas que estavam vendendo, comprando, vendendo, comprando, acumularam muito dinheiro, né, estavam precisando aumentar ainda mais as suas riquezas, né, e acumularam capital que propiciaram implantar atividade industrial, comprar máquina, galpão, e isso foi dando origem junto com outros elementos como, por exemplo, a descoberta de carvão, ferro, fontes de energia altamente utilizadas nesse período para alimentar as máquinas a vapor, né, um combustível muito utilizado, dando conjuntura para, condições para a conjuntura da Revolução Industrial. Da Revolução Industrial, nós temos que lembrar que nem todos os países do mundo realizaram no mesmo tempo, no mesmo período, exatamente pelo fato de não reunir as condições. Nem todo mundo tinha acesso à reserva de carvão, nem todo mundo tinha dinheiro suficiente, porque a atividade industrial demanda capital, demanda dinheiro. O emprego de máquinas movidas à energia térmica, uso de petróleo, motor à explosão e operadas por trabalhadores, isso aí a gente já é na segunda Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial é dividida também em etapas, né? A primeira fase da Revolução Industrial não tem petróleo, não. Tem carvão muito utilizado mesmo durante muito período, tanto é que se fala que é nesse período aí de primeira Revolução Industrial, gente, liderada principalmente pela Inglaterra, né, na segunda metade do século XVIII, que a gente começa a ter os atuais problemas ambientais globais, né. Bom, aí aqui a gente tem a consolidação da divisão internacional do trabalho, agora com a outra perspectiva. A metrópole fez a Revolução Industrial, está fornecendo produtos industrializados. E os países explorados, colônias de exploração, estão fornecendo produto primário, ou seja, commodities, produtos agrícolas, minerais, produtos de origem extrativista, do extrativismo, né? E aí a gente tem de novo o mesmo ciclo, só que dessa vez, como eu disse para vocês, com a outra perspectiva de ganhos. Esse texto aqui, vocês vão analisar ele posteriormente para responderem os itens, tá? Bom, aí a gente tem uma outra fase, a última fase do capitalismo, que é o capitalismo monopolista, exatamente porque nós tivemos a criação de monopólios, ou seja, formações comerciais industriais com exclusividade em um determinado setor, que também pode ser chamado de capitalismo financeiro. Gente, houve um intenso ritmo de produção no século XIX, produção industrial. Espírito expansionista dos Estados europeus podem ser considerados fatores responsáveis pela corrida colonial em direção à África, né, o neocolonialismo, como queiram chamar. Esses territórios, gente, eram cobiçadíssimos por várias razões. A crescente industrialização originava crises cíclicas de superprodução. Aí a gente precisa lembrar, por exemplo, da crise de 1929, né, que obrigava as nações industrializadas a buscar novos mercados consumidores. Estavam produzindo demais para consumo de menos, então nós iríamos ter um problema nessa balança aí, ela não estaria equilibrada. E produto em estoque não é bom, né? A queda de preço estraga, né? Extravio, então assim, é muito ruim para o industrial. Havia então a necessidade de mais fontes, matérias, mais países para vender produtos, né? Os países industrializados precisavam de novas regiões para investir
capitais, então precisávamos de uma nova fase expansionista pelo mundo. Além de todos esses fatores, havia também o fato de que a produção europeia estava crescendo num ritmo acelerado que demandava novas terras nas quais elas pudessem se estabelecer. Bom, aí a gente vai ver que, mais ou menos, nós tivemos uma movimentação muito grande entre as potências imperialistas para poder estabelecer territórios, ocupar, né, territórios, áreas de influência, né, e essa rivalidade estimulou o nacionalismo dos países europeus, ou seja, a exacerbação dos sentimentos nacionais, da pátria, a valorização ufanista do nacional da nação. Então formou uma espécie de aliança centralizada na mão de reis, né, detentores do poder, monarcas, e a burguesia industrial detentora de muito capital. E aí a gente vai ver que o capitalismo entra numa nova fase, a fase típica, chamada de capitalismo financeiro ou monopólio típico do imperialismo que acabou resultando na Primeira Guerra Mundial. A acumulação do poder do capital pelos países imperialistas, gente, foi consolidada no século XX. Por isso que a gente costuma dizer os dois grandes sistemas do século XX, capitalismo e socialismo. Exatamente foi foi o século da consolidação das bases do capitalismo financeiro. A gente vai ver uma instituição muito presente nessa fase, que são os bancos, né? Os grandes conglomerados, as grandes empresas, o protagonismo destas grandes corporações financeiras vão fazer o surgimento vão caracterizar esta fase do sistema capitalista. Então, repare, aqui a gente tem, de novo, na DIT clássica e a nova divisão internacional do trabalho, né? Basicamente, continua, em termos gerais, a mesma coisa. Só que agora nós temos os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, aqueles que não conseguiram alcançar o desenvolvimento e, portanto, estão caminhando para esse estágio de desenvolvimento. Mas a gente precisa saber que esse estágio aqui também não é pleno, não. Não há desenvolvimento pleno em nenhum lugar do mundo. E aí você vai ver o seguinte: esses países são fornecedores de produtos industrializados, eles investem capital aqui e continuam saindo desses países produtos de baixo valor agregado, porque não passaram por processos de industrialização ou passaram por processos de industrialização muito elementares, muito simples. Então continuam fornecendo produto primário, commodity, produto de exploração mineral, né? E na nova DIT nós temos os países desenvolvidos, industrializados em geral, fornecendo tecnologia de ponta. Esses países desenvolvidos industrializados, nós temos como exemplo o Brasil. O Brasil continua oferecendo para os países desenvolvidos, produtos primários, sim, continua. Não deixou, só que esses produtos agora são produtos acompanhados também de produtos industrializados, já que nós temos uma indústria que se desenvolveu no Brasil no século XX, né? Nós também somos detentores de investimentos financeiros, né? Diferente do que não acontecia em países pobres e não industrializados, ou seja, países subdesenvolvidos, né? E isso é o que se materializou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos inúmeros avanços tecnológicos, né? Tecnologia de ponta. Bom, nós vamos parar por aqui hoje, prometendo que na próxima aula nós voltamos. E aí no final do vídeo, gente, tem a instrução para que vocês respondam as atividades e as páginas, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem chamar, que a gente está disponível para vocês, certo?